Saudações, esse é o segundo vídeo de uma série de 3 que versam sobre a atualização acerca da pandemia da Covid-19, principalmente considerando o contexto do Brasil e do Rio Grande do Sul. Nesse segundo vídeo, então, nós vamos versar rapidamente sobre conjunturas focadas na questão da disponibilidade de serviços assistenciais especializados para as complicações e na perspectiva de uma progressão intensiva de contágios, de casos, de internações e de óbitos nesse início de maio. Pois bem, antes de iniciar, eu quero apresentar 2 conceitos logísticos que vão ser muito utilizados, muito repetidos nessa explanação e na próxima, e que são de grande importância e tem a ver com o monitoramento dos eventos relacionados com a pandemia da Covid-19. São conceitos utilizados genericamente na epidemiologia para vários outros casos, mas aqui nós estamos aplicando para a Covid-19. O primeiro conceito é o que eu vou definir como evento crítico, que seriam eventos relacionados diretamente com as condições críticas, para o dimensionamento do problema da Covid-19. Então, os registros de casos confirmados, casos diagnosticados, os registros de internações por causa também diagnosticada, as taxas de ocupação ou de disponibilidade de leitos hospitalares, de leitos de UTI, de equipamentos de suporte vital, de trabalho de equipe profissional de saúde, os óbitos com causa confirmada, diagnosticada, enfim, são os eventos que têm uma associação direta com a Covid-19 e têm sido bastante utilizados no monitoramento intensivo em vários países do mundo, inclusive no Brasil, nas últimas semanas. O problema com relação a esses eventos são as chamadas subnotificações e as não notificações. A subnotificação é um registro distinto do caso da Covid. Então, por exemplo, um óbito onde não houve o diagnóstico confirmado da Covid vai ser registrado na declaração como óbito por complicações respiratórias, por síndrome respiratória aguda ou algo do tipo. E as não notificações, como o nome já refere, são casos que ocorrem e que não vão ser registrados, casos de incidência do problema ou casos de óbitos também que não vão ser registrados de acordo. O outro conceito nós vamos chamar de evento sentinela. O sentinela tem o sentido de alerta, mas são exatamente aqueles eventos que vão ocorrer, de alguma maneira eles vão ser registrados e eles podem ser associados indiretamente, pelo menos em termos presuntivos, com os casos da Covid. Então é o exemplo que eu dei anteriormente sobre a subnotificação, quer dizer, um óbito por síndrome respiratória aguda, um óbito domiciliar sem causa definida, um afastamento de trabalhadores de saúde que não pertence a grupo de risco. Quer dizer, nós temos um conjunto aí de informações que, por não haver um diagnóstico confirmado da Covid, não podem ser definidos como eventos críticos, mas são eventos que nos dão uma noção sobre possíveis casos ou a presunção de desdobramentos de caso que servem para se fazer principalmente prospecções, análises tendenciais e prospecções sobre a disseminação dos problemas. Esse tipo de levantamento, por exemplo, está sendo feito pela Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ela tem divulgado e tem insistido que, por exemplo, houve um aumento de casos gerais de óbito e casos de óbitos relacionados a causas respiratórias nos últimos 60 dias em comparação a anos anteriores. E isso pode ser presuntivo de que estão ocorrendo os casos da Covid que não estão sendo notificados adequadamente. E pensando em termos de análise tendencial, se for feito um georreferenciamento, ou seja, um referenciamento geográfico desses casos presuntivos, é possível até se fazer também uma
uma análise sobre tendências de disseminação e planos de contingência alternativos para se lidar com a pandemia. Então, esses dois eventos eu vou utilizar bastante porque eles têm a ver com análise acerca da conjuntura, principalmente aqui do caso do Rio Grande do Sul. Entrando na discussão conjuntural, existem algumas condições que eu acho que precisam ser destacadas, né? Muitos já sabem, mas isso denota, né, algumas dificuldades do caso brasileiro para se lidar com uma vantagem inicial que o país teve, se é que dá para usar esse termo vantagem, mas no caso brasileiro, né, o início da pandemia e a forma de disseminação da pandemia tem um atraso, né, de tempo de algumas semanas com relação ao que aconteceu principalmente no continente europeu. Então, sabendo do que estava acontecendo ali no continente europeu, principalmente na Itália, né, já houve um conjunto de iniciativas de precaução, mas principalmente pautadas nas chamadas estratégias sociais de mitigação. Como eu disse antes, isso foi esclarecido no vídeo anterior. Então, o convencimento para o semi-confinamento voluntário, para se evitar aglomerações, para diminuição de mobilidade urbana, né, iniciativas desse tipo, e um pouco depois, inclusive, medidas supressivas, medidas governamentais estabelecendo o fechamento de parte do comércio, também restringindo ou bloqueando mobilidade, né, não só urbana, mas mobilidade externa. Essas medidas começaram a ser tomadas, né, ao final de março, início de abril. Entretanto, convém também destacar que o Ministério da Saúde, né, mesmo assumindo essa perspectiva a partir daquilo que estava sendo preconizado pela Organização Mundial de Saúde, ele demora para estabelecer uma conexão com governos estaduais e municipais e iniciar ações cooperativas sob autoridade coordenada. Então, montar gabinetes de crise em rede, iniciar um processo de reconversão industrial para a produção de insumos, equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, de equipamentos de suporte vital. Então, ações que poderiam ser campanhas massivas, né, induzindo mais a estratégia social de semi-confinamento voluntário, essas medidas, né, elas não foram tomadas de imediato, né. Um tempo hábil, houve uma certa demora e o Ministério estava se preparando para iniciar esse trabalho de coordenação. Talvez isso em parte seja explicado por uma contradição intrínseca ao governo federal, onde a presidência da República tinha uma proposição, um tensionamento por um cenário do efeito rebanho, como foi colocado no vídeo anterior, e o Ministério da Saúde seguia, né, aquilo que estava sendo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Eu acho que isso gerou, né, não propriamente uma paralisia, mas um atraso num trabalho que poderia ter sido iniciado anteriormente. A partir dessa premissa, né, o governo também demora para definir e para efetuar a distribuição de recursos financeiros para a população, né, como estratégia de suporte microeconômico. Na verdade, a iniciativa do governo, no primeiro momento, foi um valor irrisório de R$200. Isso tramitou muito rapidamente na Câmara Federal, que alterou o valor para R$600. E o governo demorou para organizar a logística e iniciar a distribuição desses recursos. Além disso, o governo federal não apresentou nenhuma alternativa de política de suporte microeconômico para o pequeno empresariado. Para o empresariado que poderia manter os trabalhadores protegidos em casa, as famílias dos trabalhadores protegidos em casa, pagando o salário ou parte do salário. Não foi tomada nenhuma iniciativa, né, de suporte para esse aspecto empresarial, microeconômico. Né? Isso é uma questão que me parece importante, né? E também nesse período começam os processos de monitoramento de eventos críticos nas secretarias estaduais de saúde e no Ministério da Saúde. Pouco já, 2, 3 semanas
de atraso do tempo que poderia ter sido já incrementado. E, né, no caso do governo federal, o tensionamento político entre o Ministério da Saúde, né, com o ministro Mandetta, tensionando pelo segmento dos indicativos da Organização Mundial de Saúde, e o presidente da República tensionando pelo cenário de efeito rebanho, vão terminar com a destituição do ministro da Saúde, a substituição do ministro por um outro um especialista, um médico especialista em gestão privada, que vai levar muito tempo com subterfúgios e com a alegação de que lhe faltam informações para tomar iniciativas, mas uma certa paralisia se inicia a partir da entrada do novo ministro, né, e os cargos estratégicos de direção do Ministério da Saúde começam então a ser ocupados por militares, né, havendo aí uma forte tutela militar com relação ao trabalho do Ministério e uma certa apatia, né, que já decorrem aí umas 3, 4 semanas desde a entrada do novo ministro, e essa apatia gerou, né, a ausência do Ministério no trabalho de coordenação, né, junto às secretarias estaduais e secretarias municipais de saúde. Isso é claramente denotado, e também uma dificuldade de protagonismo do Ministério da Saúde na tomada de decisões no plano mais abrangente do governo federal. E aí, né, o que a gente também vai observar com relação à disseminação da epidemia no Brasil é que ela vai iniciar nas grandes cidades, principalmente nos bairros mais centrais, nos bairros com maior renda. Isso pode ser explicado porque quem traz, né, o vírus geralmente são pessoas que fazem mobilidade internacional, tirando aí o caso das fronteiras, e depois, né, essa disseminação começa a ocorrer dos centros das grandes cidades para as periferias das grandes cidades, para as regiões metropolitanas e para as cidades médias ou grandes de polos, né, econômicos no interior dos estados. Isso já começa a ser identificado. E aí, muito lentamente, agora já no início de maio, se inicia um processo de disseminação para municípios de pequeno porte populacional, mas com uma acessibilidade geográfica mais fácil no interior dos estados. Então nós já observamos isso em São Paulo, já observamos isso no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e no caso dos estados do norte do país, né, com grande adensamento em regiões metropolitanas, é o caso de Manaus, é o caso de Belém, essa disseminação para as cidades do interior que têm um acesso geográfico mais difícil ainda não foi identificada, mas é possível, né, que ela ocorra num breve período de tempo. Mesmo assim, né, as medidas que foram tomadas por governos municipais e governos estaduais, né, no mês de março, principalmente, né, nas primeiras semanas do mês de abril, geraram uma adesão, eu diria, intermediária, né, aquele chamado cenário 3, que foi apresentado no vídeo anterior, de parte significativa da população, proporções em torno aí de 50% a 60% de adesão às medidas de distanciamento social. E isso provocou, então, aquilo que se convenciona chamar no jargão popular, aí tem sido muito disseminado, de achatamento da curva. Mas, na verdade, então, a proteção de suscetíveis, uma menor disseminação, uma cadeia de transmissibilidade mais restrita, e aí um menor número de casos, menor número de complicações e também de óbitos, mas, em contrapartida, um prolongamento do tempo, né, da pandemia em algumas semanas. E isso vai gerar aquilo que eu estou convencionando chamar de um paradoxo, porque na medida em que, principalmente no mês de abril, os números que são apresentados não dão conta do chamado pico tão aguardado, né, por muitas pessoas, começa a haver um questionamento se a protelação desse momento do pico não seria algo
que tinha a ver com um equívoco de quem estava fazendo as avaliações, né, e as prospecções, as projeções e estimativas sobre a pandemia. E começa a haver um desgaste em termos dos desdobramentos desse distanciamento social na economia. Né? Muitas pessoas começam a passar necessidades, passar fome, inclusive, comércios fechados, perdas financeiras, e começa então a haver, né, o paradoxo de que o sucesso das medidas iniciais, das medidas mitigadoras e supressivas iniciais ao longo do mês de abril, no início do mês de abril principalmente, vão gerar, esse sucesso vão gerar o achatamento da curva, e aí o questionamento e o tensionamento para um retorno a uma normalidade, entre aspas, uma normalidade socioeconômica. E aí começam a haver então, né, as pressões de grupos empresariais junto a governos locais, governos municipais, governos estaduais principalmente, visando a reabertura de comércio, a flexibilização das medidas supressivas, e junte-se a isso, né, o discurso do presidente da República e de dirigentes do governo federal, tensionando pelo cenário de efeito rebanho e induzindo parte da população a sair do semi-confinamento voluntário e retornar às atividades normais. E aí a gente começa a assistir já no final de abril, né, uma diminuição na adesão às medidas de distanciamento social, que vão impactar logo em seguida, já no mês de maio, no aumento de casos, né, no aumento de contágios, no aumento de casos e no aumento de complicações e de óbitos. E aí a migração, né, do Brasil do cenário 3, aquele de adesão intermediária, mais de entre 60% e 80% de distanciamento social, para o cenário de baixa adesão, com todas as decorrências, né, e todos os problemas. E aí a gente, ao analisar, né, a curva, uma tendência exponencial dos casos, se observa que o Brasil começa a sair do achatamento e de novo retornar a uma progressão intensiva. Se olhar a mesma escala, os mesmos dados a partir de uma perspectiva logarítmica, né, de escalas logarítmicas, que são mini retas, isso fica mais evidenciado. Quer dizer, o país no final da metade de abril para o início de maio começa, né, a ter de novo uma progressão, como eu disse antes, acentuada e intensiva de contágios, de casos, de complicações e de óbitos. Né? E a pandemia, enfim, começa a se disseminar, e aí começam a haver complicações localizadas. Quer dizer, o país é imenso, o país é heterogêneo, o país é diverso, né? E a sobrecarga, o colapso de serviços assistenciais especializados para as complicações, ele não vai ocorrer de uma forma disseminada, de uma forma homogênea no país, e sim, né, a partir de surtos localizados, de focos localizados de colapsamento. Isso começa a acontecer em Manaus, né? Em seguida Belém do Pará, Fortaleza também entra numa fase crítica, o Rio de Janeiro já entra numa fase crítica, filas para acesso a leitos de UTI, e a tendência disso é se replicar, né, principalmente para os grandes centros e para os municípios polos. No caso do Rio Grande do Sul, ocorrem surtos localizados em Passo Fundo, em Lajeado, e isso tem a ver com essa migração, né, de cenário, essa saída de uma determinada tendência de curva epidêmica, em função da diminuição da adesão às medidas de distanciamento social. Isso é evidente, né, epidemiologicamente evidente, embora isso seja concomitante, isso ocorra concomitantemente com a flexibilização das medidas supressivas em municípios e estados, em função da pressão de grupos empresariais, né, de grupos econômicos interessados na volta à normalidade, entre aspas, como eu disse mais uma vez.
No caso do Rio Grande do Sul, que é um dos estados que tem uma melhor capacidade de ofertas de leitos de UTI, de equipamentos de suporte vital, de trabalhadores de saúde especializados em serviços assistenciais especializados para essas complicações, isso a partir de taxas populacionais, evidentemente. Há um estudo inicial que é realizado pela Universidade Federal de Pelotas, que vai realizar inquéritos domiciliares por amostras, em duas fases pelo menos já foram realizadas, uma em abril e outra no início de maio, foram divulgadas pelo menos nessas ocasiões. E essas visitas domiciliares, onde houve aplicação de testes sorológicos e testes sorológicos de uma sensibilidade melhor do que a maioria dos testes, quer dizer, o problema dos falsos negativos um pouco controlado, deu uma ideia de dimensionamento em termos de estimativa para o número de casos. Então, no caso do Rio Grande do Sul, para cada caso registrado de diagnóstico da Covid, provavelmente, ou estimava-se que existissem de 12 a 14 casos a mais. Isso também proporcionou a possibilidade de estimativas, de cálculos para necessidade de internações hospitalares, necessidade de internações em leitos de UTI, para casos de complicação. Então esse estudo vai entrar em outras fases, vai ser feita, está sendo realizada já uma terceira fase, os resultados já estão quase sendo divulgados. O próprio Ministério da Saúde resolveu fazer um estudo mais abrangente, com o mesmo tipo, em outros lugares do país, e nós estamos aguardando os dados que vão nos dar conta de informações estimadas que podem permitir dimensionar melhor a prospecção e a tomada de decisões de curto prazo. Entretanto, convém destacar que no caso aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos, esse estudo foi feito em municípios de maior porte populacional. Não foi feito em municípios de pequeno porte populacional, até porque a disseminação da epidemia ainda não atingiu a maior parte desses municípios. O governo estadual aqui do Rio Grande do Sul montou um núcleo de condução de crise, agregou aí várias expertises, vários representantes inclusive de grupos de interesse empresarial, representantes da sociedade civil, das universidades. Entretanto, uma característica que eu acho que pode ser assinalada, que tem muito mais a ver talvez com uma impressão do que com uma constatação inequívoca, é de que a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul não parece ter protagonismo nesse núcleo de condução de crise. Pelo menos isso fica patente, naquilo que é apresentado, não só na forma como é apresentado, mas na definição das tomadas de decisão, na definição das sistemáticas de definição de tomada de regulação, da maior ou menor abertura dos termos de flexibilização, do maior ou do menor rigor das medidas supressivas. Fica essa impressão de que não há um protagonismo do setor público de saúde nesse núcleo de condução de crise do Rio Grande do Sul. E daí, o governo do estado do Rio Grande do Sul apresenta uma sistemática, e define isso como medida governamental, de que ele vai definir como um distanciamento controlado, que é, ao dividir o estado em 20 regiões, estabelecer critérios para o maior ou menor rigor de medidas supressivas a partir do monitoramento de determinados eventos críticos, não do monitoramento de eventos sentinela, mas dos eventos críticos. E aí ele define 4 bandeiras, uma bandeira amarela, uma laranja, uma vermelha e preta, e para cada bandeira um protocolo de condutas, um protocolo de maior ou menor rigor com relação a medidas supressivas do setor produtivo, do setor comercial, de serviços, enfim.
E aí ele começa então a definir para cada região do estado uma bandeira e a partir dessa bandeira aplicar esse protocolo, né, e flexibilizando ou regulando a flexibilização dessas medidas de distanciamento social. Isso já ocorre no início do mês de maio. Inclusive essa sistemática é levada ao Ministério da Saúde. Eu acho que o atual ministro da Saúde tenta também replicar essa sistemática. Entretanto, a informação mais recente que eu tenho é que a tentativa do ministro de apresentar essa proposta ou a versão federal dessa proposta para o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMES, não ocorreu porque essas associações, né, dos secretários estaduais e municipais se recusaram a participar da reunião. E aí a reunião foi cancelada, né? Então nós estamos acompanhando isso. Também é importante chamar a atenção que no caso do Rio Grande do Sul não foram tomadas medidas significativas de apoio logístico-financeiro aos municípios, né? Vários secretários municipais têm declarado isso. Não houve um incremento para as testagens sorológicas, os municípios é que estão correndo atrás para adquirir os testes, aplicar os testes. Não houve iniciativas de reconversão industrial, né, para o suporte, para a produção de insumos de proteção individual, para equipamento de suporte vital. E não houve também iniciativas do suporte de estruturas, né, adicionais, como hospitais de campanha, para preparar o Estado para uma situação mais crítica, para uma situação de intensificação das medidas. Então isso é importante denotar. E eu quero chamar a atenção, né, para as limitações dessa sistemática de flexibilização seletiva que está sendo adotada pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul a partir dessas medidas, né, das bandeira para as regiões de saúde. A primeira limitação importante é que o que vai definir a condição de uma região e que bandeira ela vai receber e daí qual o protocolo de flexibilização que vai ser aplicado é somente o monitoramento de alguns eventos críticos, principalmente as taxas de oferta ou as taxas de ocupação de leitos de UTI e os casos de óbito com causa confirmada, com causa diagnosticada, né? Não há um monitoramento de eventos sentinelas, ou seja, de casos que podem ser associados indiretamente em termos de prospecção de curto prazo e também georreferenciados por regiões que possam permitir, inclusive, a antecipação de complicações que podem ocorrer muito rapidamente. Então, o monitoramento de leitos de UTI, o monitoramento de óbitos, que está sendo atualizado a cada 24 horas, e tem servido para definir qual vai ser a mudança, qual vai ser o protocolo a ser aplicado, qual vai ser a bandeira de cada região. Ele permite análises situacionais atualizadas, mas ele não permite, por não estar havendo monitoramento de eventos sentinela, a prospecção de curto prazo, né, a partir de possíveis desdobramentos, ou pelo menos a presunção de desdobramentos de casos não notificados ou de casos subnotificados. Essa é uma primeira limitação que me parece bastante significativa. E essa escala, né, de bandeira, né, a definição de quando uma situação muda e como se adota um novo protocolo e como esse novo protocolo vai ter aplicabilidade, talvez não dê conta da progressão intensiva de casos. Dando um exemplo prático, se uma determinada região está com bandeira laranja, né, e se detecta, se identifica um aumento importante de casos ou uma diminuição na oferta de leitos de UTI e se muda a bandeira para bandeira vermelha, até que aquela região adote um novo protocolo, né, aumente o rigor das medidas supressivas, pode levar alguns dias. E o tempo da progressão intensiva de ocupação de leitos, de sobrecarga do sistema de serviços especializados e de colapso desses serviços pode ocorrer bem antes, né? Pode ocorrer numa questão de horas ou numa questão de dias. Então, essa alternativa de trocar a bandeira quando a situação piora a partir do monitoramento de situação crítica, ela é muito arriscada porque a progressão intensiva de complicações, né,
pode ser muito mais rápida do que a mudança, o tempo de mudança e de adaptação e de maior rigor das medidas que vão ser adotadas a partir da mudança do protocolo. Outra questão que é importante levar em consideração, eu já disse isso antes, mas é importante realçar, o estudo de Pelotas, que permite um dimensionamento estimativo de casos, ele foi feito em municípios de maior porte populacional. Ele não foi feito para dar conta de dinâmicas sociais em municípios de pequeno porte, inclusive na periferia das regiões metropolitanas, e também em municípios de pequeno porte no interior do estado. A maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul tem essa característica, inclusive. Então nós temos casos de pessoas em municípios pequenos, de pequeno porte populacional na região metropolitana, onde a pessoa que foi contagiada, ou desenvolveu um caso clínico ou uma complicação, na verdade trabalhava em outro município naquela região por uma dinâmica, que ela mora num lugar e trabalha no outro. E nas cidades menores, mais afastadas, onde ainda não chegou a disseminação, ou está chegando a disseminação, também não houve um dimensionamento apropriado, nos termos desse momento epidemiológico. Então o estudo de Pelotas ele pode ser extrapolado em termos de estimativa para os para os maiores municípios, para os polos regionais, mas talvez essa extrapolação tem que ter mais cautela com relação aos pequenos municípios. No entanto, o governo estadual está tomando essa referência de estimativa para fazer cálculos regionais de uma forma que homogeneiza, pelo menos, a aplicação das estimativas. Isso pode ser algo questionável, e a gente precisa esperar os novos resultados, principalmente quando se aplicar inquéritos domiciliares a municípios de pequeno porte, para analisar melhor essas estimativas, porque podem ser estimativas distintas, dependendo do momento epidemiológico, dependendo da territorialização da epidemia, ou dos eventos da epidemia. E a questão mais importante de todas, todas as evidências que nós temos nas últimas 2 semanas nos dão conta de que o país e o Rio Grande do Sul também migram do cenário de adesão intermediária para menor adesão. Há uma intensificação de contágios, de casos, de complicações e de óbitos. Então é um momento de progressão intensiva, de ascendência desses casos, e esse não seria um momento apropriado para se aplicar essa sistemática de flexibilização de medidas supressivas. Pelo contrário, seria um momento de se aumentar o rigor de uma forma geral, principalmente nos municípios onde se constata a existência do contágio comunitário. E aí há uma questão importante, porque a premissa de que é necessária uma regulação dos termos de maior ou menor rigor das medidas supressivas, portanto uma flexibilização dessas medidas supressivas, é uma premissa correta e provavelmente vai ter que ser utilizada nos próximos meses ou até nos próximos 1 ano, 2 anos, até que haja uma medida preventiva eficaz, como uma vacina que possa ter acesso massificado ou medidas terapêuticas eficazes. Até lá é provável que ocorram novas ondas epidêmicas, porque ainda vai existir uma reserva de suscetíveis. Entretanto, essa regulação de maior ou menor rigor, essa regulação dos termos de flexibilização devem ocorrer nos momentos em que há um decréscimo de casos, não só casos de contágio ou casos clínicos ou de complicações, mas casos de óbitos, um decréscimo que possa ser analisado como algo constante. Aí é o momento de se aplicar, como alguns países estão fazendo isso já na Europa, já inicia em alguns países essa regulação dos termos de maior ou menor rigor das medidas supressivas. Nunca no momento de progressão intensiva de casos. Então
se parte de uma premissa correta, se parte de uma estratégia correta de médio prazo, que vai ter que ser utilizada, inevitavelmente, para aplicá-la no momento errado, no momento, né, que pode ser crítico e não vai haver tempo hábil para se recompor. Então o que está acontecendo já, por exemplo, em alguns lugares como o Ceará e Fortaleza, né? Lá sequer se tentou essa sistemática, mas eles já estão discutindo medidas extremas, como o chamado lockdown, né, medidas extremas de supressão, de imposição de bloqueios, de interdições, em função da rapidez, né, da progressão de casos. E aí eu acho que adotar agora essa medida, insisto, uma iniciativa que me parece correta do ponto de vista estratégico, mas aplicada no momento equivocado, porque isso pode ser muito arriscado, né, se houver uma progressão não somente exponencial, mas uma progressão intensiva e rápida dos casos no estado. Não vai haver tempo hábil para uma reversão, né, e um aumento de rigor das medidas de distanciamento social. Então isso são questões que eu acho que precisam ser trabalhadas, né? Além do que, né, é importante acrescentar de que, ao não fazer o monitoramento de eventos sentinela, mesmo considerando, né, a grande margem de erro pela não notificação ou pela subnotificação de casos, perde-se a capacidade, né, de se fazer as análises tendenciais georreferenciadas e se fazer planos contingenciais alternativos. O Estado opera hoje somente com plano contingencial, que é o plano contingencial que está regulado por essa sistemática de bandeiras, né, e de protocolos vinculados às bandeiras que vão definir qual é o rigor das medidas supressivas em curso em cada uma das regiões. Então o Estado está só com um plano contingencial. Ele não está operando com planos contingenciais alternativos e mesmo regionalizados em função de prospecções de curto prazo, e de análise de tendências, que seria possível se ele estivesse monitorando os eventos sentinela e não somente alguns dos eventos críticos. O próximo vídeo, então, nós vamos versar sobre algumas premissas importantes e recomendações nessa disputa, infelizmente é isso que ocorre, né, entre autoridades sanitárias, autoridades governamentais, grupos de interesse empresarial, e há um conjunto de informações que eu acho que podem ser apresentadas como premissa, né, e de recomendações, pelo menos para esse momento de curto prazo, para esse momento onde ocorre a progressão intensiva de contágios, de casos, de complicações e de óbitos que infelizmente a gente está assistindo. Até o próximo vídeo. Um complemento, eu terminava a gravação desses vídeos quando chega a notícia do pedido de demissão do ministro da Saúde. Então é mais um elemento a ser agregado a essa situação de crise. Nós vamos aguardar para ver como é que vai se dar a substituição do mesmo, mas isso, né, vai ter desdobramentos na continuidade, provavelmente, da paralisia e da tutela militar em relação ao Ministério da Saúde, infelizmente.